Fala, rapaziada, salve, salve. Que alegria estar aqui mais uma vez para mais um Conjectura. Antes de qualquer coisa, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo e, como você sabe, é indolor, não te custa nada e você nos abençoa e nos ajuda bastante para que a gente continue entregando conteúdo de qualidade para vocês, trazendo pessoas que vão abençoar a sua vida e a sua jornada de fé. Nós estamos muito felizes, né? O Conjectura começou, a gente já tem alguns episódios aí disponíveis para você. Se você está se deparando com esse vídeo, de repente o algoritmo entregou esse vídeo para você e você se deparou com esse vídeo aqui, eu convido você também a revisitar os episódios anteriores de Conjectura. E hoje a gente está feliz demais. A gente está trazendo um brasileiro aqui, brasileirado mesmo, um cara cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de amor pela palavra de Deus e com compromisso com o reino de Deus, que certamente nos inspira, nos edifica e nos faz amá-lo bastante. Então, estou aqui com meu amigo Marco Teles. Prazer, meu irmão. E aí, Vilela? Que alegria estar aqui com você. A alegria é minha. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade, dividindo esse espaço. E vamos embora bater esse papo aí, né? Vai ser legal tão demais. Agradável aqui em Goiânia. Você é daqui, né, Marco? Eu sou nascido aqui, cara. Inclusive, o convite de vocês foi o primeiro convite da minha vida para retornar para minha cidade e pregar, sei lá, cantar. Primeira vez que eu fui convidado. Como diz o poeta, viver é partir, voltar e repartir. Exatamente. Lindão, deixa eu te falar. Eu conheço você, já bebo do seu coração já há um tempo, das suas poesias, Sim. de tudo que você faz. Mas a gente vai pedir para que você se apresente aí. Ah, bom. Muitas pessoas já te conhecem, mas aqueles que não te conhecem terão esse prazer como nós o temos. Então fala de você, fala da sua família, do que você quiser falar. É nóis. Eu vim de João Pessoa, Paraíba. E como você falou, né? Eu nasci aqui em Goiânia, mas eu fui para João Pessoa muito novo. Meus pais saíram daqui para estudar teologia, lá em João Pessoa. E aí, eu tinha 6 anos de idade quando eles foram para lá. E desde então eu moro em João Pessoa. Às vezes eu vinha visitar aqui de férias, de julho, dezembro, às vezes. E aí... então cresci em João Pessoa, me considero um paraibano de formação social, cultural e geográfica. O mapeamento aqui dessa cidade do estado de Goiás, infelizmente eu não conheço com tanta intimidade quanto o de lá da Paraíba, né? Mas, enfim, sou músico, artista, lido com o Coletivo Candeeiro, né? Que é um movimento de arte maravilhoso, feito por nordestinos, E fora isso, eu estou trabalhando num processo de plantação de igreja, uma igreja Sal da Terra, chamada Luzeiro, né? É uma igreja Sal da Terra, mas ela tem o nome fantasia de Luzeiro, lá em João Pessoa. Aí eu me desdobro entre candeeiro, plantação de igreja, dar aula de reforço escolar para meus meninos no reprovado de ano. Como é que é o nome que você tem? Sua 2. esposa é a Monique? É Monique. Aí meus meninos são João Teles e Teófilo. João Teles e Teófilo. João Teles e Teófilo. E você tá casado há quanto tempo? 11 anos, parceiro. 11 anos. Você tá casado há quanto tempo? Eu tô casado há 16 anos. Caraca, que bênção, né, Tem que dar um troféu pras nossas mulheres, né? Tem que dar um troféu. Acho que a da sua é maior. Eu não tenho dúvida disso. Entre os pecadores, eu sou o pior. Vamos fazer um campeonato de humildade aqui pra ver quem que ganha. Mas parceiro. Mas que maravilha, que alegria estar aqui com você, que alegria. Você contou um pouco da sua história, alguém que cresceu no Evangelho, né? Sim. Alguém que cresceu ali, vendo os pais se dedicarem ao Evangelho e amarem o Evangelho e, enfim, gastarem a vida em nome da boa notícia. Exatamente, exatamente. Quando eu era criança, meus pais lá no seminário, você acredita que eu tenho memória? Eu tenho uma memória, né? Assim, ela é um recorte, uma coisa assim meio embaçada, mas ela existe, ela é real. Eu com 7 anos de idade, numa cadeira lá no meio da sala de aula, os alunos estavam, assim... fervidos, discutindo sobre calvinismo e arminianismo. E eu me lembro que essa foi a primeira vez que eu notei que havia uma divergência. Entendeu? Eu falei, gente, mas peraí, evangélico não é amor, paz, alegria, né? Humildade. E aí eu juro a você que eu tenho essa memória. Aí você pensou, e o povo, de um lado a Guerra Fria, do outro lado a paz pagã. A paz pagã. Falei, caraca. Então, assim, a minha vida inteira eu estive envolvido, né? Meus pais eram presbiterianos, né? Sim. Eles se converteram aqui em Goiânia, na presbiteriana Maranata. Não sei se você já conhece. Sim. Pronto, na Maranata, era a igreja deles. Foi essa igreja, a partir dela, que eles foram para João Pessoa estudar teologia e tal. Então, a minha vida inteira eu estive envolvido com isso. De modo que quando
a moda do calvinismo, né, da reforma protestante, começou a se espalhar pelo Brasil por conta, principalmente das redes sociais, né, do YouTube e tudo mais, eu ficava chocado com as pessoas, assim, enfim, fervendo no assunto. Porque era um assunto já comum, né? Mas, gente, mas não é sempre assim, não. Soberania de Deus, etc. Não, tô sabendo agora, como é que pode, papapá, irritado com o arminiano, irritado com não sei o quê, o calvinista irritado com o arminiano. Mentiram pra mim, me enganaram a vida inteira. Esse bando de mentiroso, que é um absurdo, né, completo. Quando você vem de um ambiente mais acadêmico, a primeira coisa que você internaliza... Cuidado, parceiro. Primeira coisa que você internaliza é essa possibilidade do diálogo. O ambiente acadêmico gera isso. A igreja é um ambiente dogmático, mas a academia é um ambiente discursivo. Né? Então, a pessoa que nunca sentou numa cadeira acadêmica, seja para teologia ou para qualquer outro curso, ela tende a ser mais sensível à discussão. Aquilo que é tabu aqui, indiscutível aqui é a pauta das reuniões e das mesas e dos encontros. Os seminaristas estão ali conversando sobre o arminianismo, o calvinismo, cada um mais assim, animado que o outro, mas depois terminou, tá todo mundo no refeitório fazendo piada, conversando ali, comendo. Então, isso é uma coisa muito absurda. Eu tenho saudade dessa discussão de arminianismo e calvinismo, porque ela foi substituída por uma guerra bem ignorante, ideológica, política. É verdade. Vamos voltar a conversar sobre calvinismo e arminianismo. Tava melhor naquele tempo. Mas isso, o que me deixava mais assim angustiado, né, é ver novos convertidos, vou chamar assim, ao calvinismo, né, que desprezavam completamente e absolutamente irmãos de perspectiva arminiana, como se fosse uma espécie de heresia, né? Sem considerar a possibilidade real de se olhar para as escrituras a partir do sistema de interpretação do arminianismo. Eu acho super possível, entendeu? Eu tenho amigos muito queridos, aquele argumento. Eu sou calvinista, né? E não estou pronto para estar errado. Mas esse daí é a fase da jaula que o pessoal chama. Então, quando começou... É o tempo de xiita. De xiita. De chato, na verdade. Quando começou esse tempo da jaula no Brasil, de jovem calvinista quebrando com tudo, eu fiquei assim, mas meu Deus, por que esse povo tá tão animado com o calvinismo? Primeiro, eu cresci nisso, minha vida inteira, né? Segundo, agora que você descobriu essa nova perspectiva de abordagem das escrituras, por que você vai desprezar dos outros? Por que você vai simplesmente... Vamos estudar. Eu acho que isso aconteceu mais em assuntos de ordem escatológica. Ah, sim, total. Só em assunto de ordem escatológica, que aponta para outra grande ignorância do rolê. Exatamente. Que é de resumir a fé reformada aos assuntos de escatologia. Porque aí aqueles que são dispensacionalistas, que era a única vertente que a gente tinha disponível, principalmente no meu ecossistema, sim. era a única perspectiva que a gente tinha, era o dispensacionalismo. E acabou-se. Pronto. Aí quando você percebe que existem outras vertentes e que elas também fazem sentido... E eu confesso que eu demorei criar uma posição própria escatológica. Sim. Quando eu percebi que escatologia e missiologia nasceram no mesmo rolê. Sim. Quando a primeira profecia surge, é Deus se enviando em missão. Sim. Né? Então, da mulher nascerá alguém que esmaga... É Deus se enviando. Exatamente. Então eu disse, então a profecia tem... na sua essência, a missiologia. Então, a minha e ela perspectiva profética, a minha perspectiva profética escatológica, do escatom, do fim, ela tem que corresponder à minha visão missiológica. Exato. Então, isso foi o que foi me equilibrando. Mas, assim, era realmente uma discussão exagerada dentro dessas perspectivas escatológicas. Eu acho que... Eu digo a discussão moderna. Sim, total. A questão da salvação, da doutrina da salvação, era a discussão antiga. Só que, ao meu ver, era uma discussão inteligente. Eu fiz seminário em 2000. Então, naquela época, a gente não tinha tanto acesso à internet. A gente, para participar de qualquer discussão, a gente obrigatoriamente tinha que ler sobre o assunto. Exatamente. Então, as discussões, embora fervorosas, elas eram inteligentes, porque todo mundo tinha... Balizadas, né? Elas eram balizadas. Todo mundo tinha propriedade intelectual, tinha fontes, não estava criando aquilo. Agora, na era da internet, na era da headline, as pessoas assistem
na era em que as pessoas assistem 30 minutos de Globo News e ela acha que ela pode dar aula de geopolítica... 30 minutos você tá sendo muito generoso de novo, porque no churrasco já foi generoso também. 30 minutos você tá sendo... Ninguém tem tempo pra assistir 30 minutos de Globo News, Enfim, não. ninguém nunca leu uma literatura... Eles assistem um recorte da Globo News no TikTok. No TikTok. Exatamente. E aí, tipo assim, a partir dali... já desenvolve uma tese, desenvolve um vídeo. Aí são pessoas com grande audiência, mas com pouca propriedade intelectual, que dizem, mas não tem o que dizer. Mas aí a gente As pessoas ficam altamente seguras a partir de um recorte desse tamanho que elas leem. A Zygmunt Bauman explica, né? Pois é, explica. Tem uma segurança absurda e perde de vista a beleza de não saber, né? A sabedoria do não saber. Porque a sabedoria do não saber... Olhe para Lutero, bonito, por exemplo. Né? Não é? Peguei do Paulo Júnior. É o Paulo Júnior que se manifestou em mim aqui. 2 dias que eu passo com o Paulo Júnior, alguma coisa, faz uma frase doida dessa. Mas assim... A beleza do não saber. A beleza do não saber. Ou a sabedoria do não saber, eu ainda estou em dúvida. Daqui a pouco eu tuito. Qual que eu prefiro? Mas assim... Você vê Lutero, por exemplo, sobre escatologia. Se eu fosse você, eu fazia um seminário sobre isso. Pois é. Tá na já moda, arrasta pra cima. Foi só uma frase, mas já dá pra formar alguém profundamente no assunto. Deus falou comigo. Deus falou, ixi, aí eu não vou. Aí eu nunca fui, não vou não. Mas é possível, é possível. Parceiro, olha só, Lutero com relação à escatologia, né? Você fala dessa discussão da reforma que ter se concentrado muito na escatologia, eu penso que sim. Na minha bolha, eu achei que a concentração maior foi soteriológica, né? Soteriológica é a discussão clássica. É a clássica. Isso é o Rock Balboa versus o... É o Rock 1. Exato. E as pessoas, assim, acabam resumindo toda a perspectiva, todo o sistema da reforma protestante, a sua soteriologia e, quando muito, a sua escatologia. Ponto. Não entendem que qualquer sistema de interpretação das escrituras vai lidar com todos os aspectos daquela revelação, em todos os âmbitos da sociedade, em todas as camadas da teologia. É muito mais do que soteriologia, muito mais do que escatologia. E é um desafio pastoral. Porque a maioria dos pastores, e agora eu digo aqui com muito pesar, com aqueles meus companheiros de ministério, que a maioria dos pastores não sabem se explicar escatologicamente. Sim, sabe. Só que o que acontece? As ovelhas, o rebanho dele, recebe uma chuva de informação sobre o assunto. Sim. Então, qual foi a solução para a minha comunidade local? Eu apliquei o paralelismo progressivo, uma visão do livro de Apocalipse. Ele é progressista, gente. Agora é oficial. Não. As câmeras captaram. Não sou. É isso. Não sou. O paralelismo progressivo vai mostrando os fatos e é claro, o Apocalipse ele tem marcas auditivas. O que a gente precisa entender é que foi um livro escrito para ser ouvido e não para ser lido. Os amanuenses liam. E olha como é genial a literatura do livro de Apocalipse. Ele tem marcas de 7. São 7 igrejas. Sim. 7 cartas, 7 taças, 7 selos, 7 7 trombetas e 7 taças. Isso. Então é como se você estivesse ouvindo uma série do Netflix. E aí tem a primeira temporada, que são as 7 igrejas. A segunda temporada, que são as 7 cartas, ou seja, elas estão ali, fundidas ali. Aí depois você tem os 7 selos. Então, era possível acompanhar, sabe, o progresso das revelações. A evolução das revelações. Mas independente da visão que se tenha, o que eu deixei claro para a minha comunidade local é que você precisa ter uma coisa em mente. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar e vai haver um juízo. Então, se você tiver isso em mente, não sei nem a gente entrou nesse negócio. Pois é, mas a coisa da sabedoria do não saber, acabei não falando. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar e vai haver um juízo. É isso. Então, independente da ordem que você acredita nas coisas, se você tiver isso em mente, Jesus volta, você acredita nisso? Que Jesus vai voltar? Nem que seja no milênio, irmão. Mas você acredita. Claro, sim. Nem que você como um bom presbiteriano, milenista... Provavelmente. Eu não sei muito. É o que eu ia dizer agora. Essa coisa da perspectiva, né? Que você vai abordar. Na minha época de seminário, era um pecado você não adotar uma... eu não adotei nenhuma também. Pois é. No seminário, no tempo de seminário, eu não consegui. As minhas aulas de escatologia, eu ouvia de peito aberto. Querendo de verdade entender, fazer os contrastes ali necessários e me encontrar em alguma delas. Confesso que o amilenismo faz mais sentido. Faz muito mais sentido para mim. Mas mesmo assim, eu tinha muita dificuldade. Até descobrir que Lutero, não sei se você sabe disso, mas Lutero tinha uma dificuldade enorme com o Apocalipse e com o livro de Tiago. Ele não conseguia explicar, ele não conseguia harmonizar Tiago com Romanos e ele não conseguia explicar Apocalipse. Então,
ele, sanguíneo, não, hemorrágico que era, né? Ele muito Fala assim... assim de mim, não. muito hemorrágico que era, o Lutero fez, sabe o quê? Ele rasgou da Bíblia dele Tiago e Apocalipse, porque ele não conseguia lidar com esses livros, entendeu? Rasgou. No afã ali daquela energia, daquele momento, falou assim, não, isso aqui não devia estar no cânon. Foi um problema que teve nos concílios, isso aqui não devia ter entrado no cânon. Definitivamente, Tiago não tem harmonia com Romanos. Existe um choque aqui. E a gente precisa escolher ou Romanos ou Tiago. E ele escolheu Romanos e arrancou Tiago. O livro dele é Romanos. Né? O livro a dele é Reforma Romanos. parte de Romanos 1,17. Né? Aí, antes dele morrer, né, dizem alguns comentaristas aí, né, sobre a vida dele, alguns biógrafos, que ele teve um temor enorme de ir para o inferno porque havia rasgado a Bíblia, entendeu? O que ele faz? Ele pega essas páginas que haviam sido rasgadas e ele cola no final da Bíblia dele, Tiago e Apocalipse, está colado no final da Bíblia do Lutero. Mas aí eu me lembro também de Tomé, quando chega para Jesus e fala assim, chega para Jesus, né? Quando manifesta, expressa a sua dificuldade, né? Ah, rapaz, olha, só acredito vendo, só acredito se eu tocar nas feridas. Então, essa coisa dessa pergunta, desse não saber, né? Dessa não certeza absoluta. Eu não consigo tratar Tomé como incrédulo. Pelo amor de Deus. Já preguei isso aqui. Então, era alguém cara, em crise. Em crise. Se fosse um incrédulo, natural. Jesus voltou só para ele. Se ele fosse incrédulo, isso não aconteceria. Uhum. Porque na primeira configuração, os discípulos estavam naquele lugar trancados porque estavam com medo do Império Romano. Sim. Havia todo aquele burburinho da ressurreição de Jesus ou de que alguém tinha roubado o corpo dele, aquela coisa toda. Então eles estavam apavorados. Sim. Na segunda volta de Jesus, 8 dias depois, já não havia mais essa ameaça. Essa ameaça já não era mais tão iminente. Sim. E Tomé volta. E eu acredito que Tomé era um homem de fé que tinha crise de fé. E tá tudo bem. É natural. Eu acho que Jesus suporta isso. Sim, sim, sim. O capítulo 14 vai mostrar Tomé com a disposição de vamos e morramos com ele. E essa disposição de Tomé de fazer pergunta já é muito curioso, assim, porque nós temos na igreja a necessidade de calar as perguntas hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia a gente quer que as pessoas, quanto menos perguntas as pessoas fizerem, melhor é para nós. Por quê? Porque as respostas que a gente tem são incipientes. As respostas que a gente tem não são sólidas o bastante como a resposta de Cristo para Tomé. Porque a resposta de Cristo a Tomé era muito sólida, era muito concreta. Toque. Tá aqui. Então hoje, quanto menos respostas nós temos, quanto mais superficial é a minha compreensão do evangelho, mais eu fico incomodado com as perguntas que me trazem. Jesus, por ser o evangelho sólido e concreto, ele não se incomoda com perguntas. Então, como é que se resolve essa equação? A gente precisa se aprofundar mais no evangelho, para que quando as perguntas surgirem, a gente comprove de maneira sólida e concreta a razão da nossa fé. E, mais do que isso, é bom lembrar que nem todas as perguntas vão ter resposta. Exatamente. Tá Deuteronômio 29, 29. Pois é. As coisas ocultas pertencem a Deus e a nós cabe as reveladas. E tem perguntas que a resposta vai fazer com que surjam mais perguntas ainda. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. E Jesus normalmente respondia perguntando, né? Pois é. Paulo também fazia essa retórica da pergunta o tempo inteiro. Então, e assim, quando eu digo que Jesus voltou só para ele, porque Jesus estava indo para a eternidade. Estava indo, sabe, para o Pai. E de repente ele interrompe aquela viagem. E você, se você recorrer ao texto bíblico, você vai encontrar o que eu estou dizendo. Se não me engano, o Evangelho de João. A gente encontra aqui já. E eu cito a referência, mesmo que seja no meio. E Jesus entra lá e eu não sei qual foi o tom que usaram para falar com Tomé. Mas eu acredito, minha conjectura, né? Fazendo jus ao nome do nosso programa aqui. Tomé, você não participa, né, cara? Jesus veio aí, a gente teve com Jesus, mas você tá sumido, você tá distante, você tá longe. E aí eu acredito que Tomé diz, cara, eu realmente eu tenho dificuldade. Não mereço participar disso que vocês estão participando, eu tô desanimado, cara, você quer saber? Só se eu tocar mesmo e, sabe, eu tô realmente vivendo um tempo de dúvida. Eu não sei mais no que acreditar. Eu tinha tanta expectativa no meu amigo Jesus. E, de repente, aconteceu tudo que aconteceu com ele. Então, eu me coloco nessa condição de Tomé e fico imaginando. Porque você tem que ter muita coragem de admitir que não crê. Então, é a sabedoria. Porque tem muita gente incrédula fingindo que acredita. Exatamente. Entendeu? E tem muita gente que não sabe que finge que sabe. Isso. A gente finge que entendeu.
Entendeu? A gente finge que entendeu. Então, quando Tomé se dispõe a essa dúvida... Quando Tomé se desnuda. Se expõe a isso, se apresenta... Era um apóstolo. Era alguém que por 3 anos e meio aparecia na fotografia que tiravam de Jesus. O ministério de Jesus respingou na vida dele. Tomé era um homem que, teoricamente, dentro do seu contexto e ecossistema, era público, por ser um seguidor de Jesus. Aí, de repente, alguém gastou 3 anos e meio da vida dizer, cara, não acredito em mais nada. Você tem que ter coragem. É difícil. Então eu digo, Jesus não tem problema com quem tem crise de fé. Não. Jesus tem problema com a hipocrisia. Exatamente. Entendeu? Deus não se relaciona com a hipocrisia. Isso mesmo. Mas Deus se relaciona com gente que tem dúvida. Exatamente. Ao ponto de atravessar a parede de novo, na mesma configuração. E aquela segunda aparição de Jesus ali foi só para Tomé. Tomé, vem cá me tocar então. Tem um nível de fé superior a esse, Tomé, mas eu entendo a legitimidade das suas dúvidas e eu voltei para você. Pois é, não. A dúvida de Faz Tomé... sentido? Faz. A dúvida de Tomé, ela é sanada por Cristo com uma gentileza absurda que nós não temos para quem pergunta. Entendeu? Que os apóstolos, ao meu ver, não tiveram para com Tomé. Pois é. Mas aí que tá. O próprio Pedro também teve um momento em que ele falou, vou pescar. E arrastou com ele a galera que ele costumava arrastar para o mar. Entendeu? Falou, não, gente, vou pescar. Vamos pescar. Os discípulos que estão no caminho para Emaús também, todos nós temos dificuldade. Porque a fé não é por obras. A fé não brota do nosso coração a partir da garra, da gana, da coragem de um homem que decidiu e escolheu crer a despeito de todos os argumentos contrários, de toda a estrutura contrária. Aquele camarada é de uma virilidade, é de uma potência, é de uma resiliência que ele, não, mas eu vou crer. Pedro não foi assim. Tomé não foi assim. Os demais não foram assim. Pois é, Abraão creu contra a esperança. Contra a esperança. E aí a gente chama isso de quê, pai né? da fé. O pai da fé. Só tem um pai aí pois agora. Mas aí ao olhar para o Novo Testamento, a gente revisita a história de Abraão diferente. A gente entende que desde lá, a fé é uma dádiva. A fé é uma dádiva. A fé não é intrínseca, a fé não é nossa, a fé é de Deus. Né? O autor e o consumador dela. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o texto áureo da fé vai dizer isso. O texto áureo da fé é Hebreus 11 ali, né? Capítulo 11. Sim. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova do que não se vê. Então, pela fé Abraão, o texto vai dizer. Pela fé Abraão, pela fé em quê? Na promessa. Segundo o texto, qual promessa? Aquele que vem virá e não tardará. Você só crê nesse absurdo do evangelho, de um reino invisível, de um semideus, de um filho de Deus morto no madeiro, que se faz carne, que se submete à humilhação de ser gente. Encolhe, né? Se encolhe, Deus que mede o céu, se contrai, não se encolhe ao tamanho de um feto. Você só chega a crer nisso se o Espírito Santo lhe tocar com fé. Se ele não lhe tocar, você vai estar na condição de qualquer homem, que é de dizer, eu preciso tocar, eu vou pescar, eu vou me embora no caminho para Emaús, eu vou me retirar. Eu acho que dá para conhecer de ouvir falar, né? Dá, mas não dá para crer. Você pode ouvir falar, mas você fala, gente, que loucura. Mas agora os meus olhos te veem. Pois é, a fé é um presente, parceiro. A fé talvez via de toda a jornada moralista que Jó tinha. Isso. Mas a partir de agora ele diz, olha, agora... Agora, meus olhos... não vem de obras para que ninguém se glorie. Se a fé fosse um resultado de um esforço meu, particular e pessoal, eu me gloriaria nisso e diminuiria Tomé. Eu me sentiria superior a Tomé. Mas é o que a cultura evangélica normalmente faz. Pois é, e é o que eu não posso fazer. Quando eu olho para Tomé, eu não posso me sentir superior a ele e nem posso dizer para os irmãos da igreja, não sejam Tomé. E as pessoas se acham tão donos e autores dessa fé que Deus é refém dessa fé. Vem no culto que Deus vai te curar. Vem no culto que Deus vai te abençoar. Vem no culto que Deus vai prosperar. Mas se você fizer isso, você alcança esse Deus não resultado. é refém dessa fé. Não. Deus vai fazer se Ele quiser. Se quiseres, podes me curar. Exatamente. Então, mas a gente está, eu acho que, consequentemente, já empurrando a nossa conversa para aquilo que a gente... vinha conversando nos bastidores, Nos bastidores e, teoricamente, também, consequentemente, melhor dizendo, é o que a gente vai falar, porque o texto que você... escolheu, a conversa vai girar em torno da carta aos Gálatas. Marco é muito agradável, muito inteligente. Sou não, parceiro. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui
nos nossos devaneios aqui. Chama a pamonha. Isso vai longe. Botar uma pamonha aqui pra mim, parceiro. Aí eu vou até amanhecer o dia. Tá bom, vamos lá. Você dispôs uma reflexão do texto de Gálatas. Tem algum texto específico? Então, não, eu Você gosto da gostaria de carta, ler? eu gosto da carta aos Gálatas, né? Gosto muito. Eu fiz uma série de mensagens um tempo. Há uns 6 anos atrás, eu estudei Gálatas e preguei na minha comunidade, né? Eu devo ter levado uns 8 meses pregando Gálatas, né? Verso a verso, Que as minhas pregações lá na minha comunidade são assim, são verso a verso, de maneira expositiva e em série, né? Por exemplo, no exato momento agora, eu estou pregando em série na Se carta... não for, a convenção te reúne pra te punir. Né? Não, eu Tem que gosto ser disso. expositivo. Eu gosto disso, eu gosto disso. A Sal da Terra é bem livre Não, nesse eu tô sentido. zoando, eu tava zoando. Não, eu Acaba sei. com os Só presbiterianos. tô aproveitando o ensejo. Porque, por exemplo, veja que curioso. Vou dizer uma coisa que é muito curiosa. Quando eu era da presbiteriana, eu era obrigado... Olha que curioso. Eu fui... A palavra obrigado é forte demais. Eu fui... Orientado. Orientado. De forma... De forma enfática, incisiva. Eu era orientado de forma... Por livre e espontânea pressão. Eu era orientado de maneira muito impressionante a pregar expositivamente em 3 pontos, que não é a exposição clássica. Eu gosto de pregar nos termos da exposição lecto-contínua, que é a pregação expositiva clássica. É o estilo de Calvino, é o estilo do meu pregador favorito, Martin Lloyd Jones, por exemplo. Então, como é que funciona? Você lê o verso e explica, lê o verso e explica, lê o verso e explica, lê o verso e explica. Você não vai pegar o capítulo e dizer assim, o autor aqui está querendo dizer 3 coisas. Eu nem acredito que o autor queria dizer 3 coisas. Eu nem acho que ele queria dizer 3 coisas. Imagine você, o autor, sentado, passando de bando. O autor que quer dizer 3 coisas. Eu? 3? Imagina alguém pegar a sua música, dissecar a sua música, rima por rima, e falar assim, o autor aqui tá dizendo tal coisa. 3 coisas. Nem me perguntaram. Eu acho muito legal quando você diz assim, eu encontro 3 verdades aqui. Eu acho bacana. É uma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, fracionar o texto em 3 partes, pra mim, era um desafio enorme. Vou fazer uma pergunta aqui agora, muito cuidadosa, certo, mas também direta. Você acha que isso parte de um pouco de uma prepotência dos reformados em determinar muitas coisas ali e tudo que é fora daquilo ali? Talvez prepotência é uma palavra forte, como obrigado. Sei. Obrigado. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo. Mas não tem aquele coisa meio que de ISO da teologia, de bastião da teologia, tem que ser isso aqui. Parceiro, eu vou te falar uma coisa. Nesse caso específico, não foi a presbiteriana como denominação cheia, completa no Brasil. Eu estou falando muito especificamente da presbiteriana que eu estava, que eu era membro, né? Ali havia um conselho. Na minha raiz, eu sou presbiteriano. Mentira. Presbiteriano independente. Mentira. Deixa de mentira. Então... Brincadeira. Mas assim, na minha denominação, na igreja local que eu frequentava, o conselho era esse. Aqui a gente prega em 3 pontos, né? Inclusive, numa reunião com o pastor, eu tinha dificuldade em pregar 3 pontos. A última vez que eu preguei nessa igreja, eu fui direcionado a pregar o texto de Estevão. Da pregação e morte de Estevão. 7. Atos capítulo 7. É um texto com mais de 40 versos. Sim, é difícil. Como é que eu divido isso em 3 pontos? E outra coisa, ele faz uma retrospectiva da história inteira de Israel. Exatamente. É possível fazer isso? É possível, mas eu me sinto traindo um pouco o texto. Forçando o texto. Eu me sinto traindo, mutilando o texto, entendeu? Eu me sinto mutilando o texto. Então, eu tive como muita dificuldade. Pronome neutro, feminino. Pois é. E aí, pela primeira vez, né, nessa igreja, eu preguei lecto contínuo como eu fazia nos sábados, nas quartas-feiras. Porque nos sábados e quartas-feiras, eu pregava do meu jeito. Era lecto contínuo, né? Verso a verso ali, papapá. Dessa vez eu preguei em 3 pontos. Eu preguei lecto contínuo porque eu não achei... Como é que eu vou dividir o texto de Estevão em 3 partes? O que aconteceu? Eu fui chamado no gabinete, parceiro. Eu fui chamado no gabinete. E para usar os termos que o pastor usou para mim, ele falou assim, Marco, eu quero saber se você vai vestir a camisa dos 3 pontos. Entendeu? Então, era uma coisa assim muito vaidosa por parte da nossa comunidade ali, né? Que se pregasse nesse formato adotado pelo pastor, né? Dos 3 pontos. Então, isso pra mim foi um problema enorme. Fala o nome do pastor, não tô brincando. Não. Deixa eu te falar uma coisa. É um pastor excelente. Tô zoando. Não, mas eu gostaria de aproveitar o ensejo.
É um pastor excelente, ele é um dos maiores pregadores que eu já conheci. Ele realmente consegue pegar Fiel o texto. à cultura que ele representa. Exatamente, ele é fiel ao texto bíblico. Isso eu acho que às vezes, é uma crítica minha, isso aí a gente conversava na época, eu acho que às vezes ele põe um pouco a perder do texto quando se divide em 3. Mas do ponto de vista didático, pedagógico, ele se sai muito bem, enfim, cobrindo todos os assuntos daquele texto em 3 partes. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Sim. Eu estava me sentindo, assim, muito incomodado porque eu estava tentando me adaptar numa linguagem de pregação que não era... forma, né? Numa forma que não era a que me representava. Então, hoje agora eu estou pregando na nossa comunidade na carta de 1 Pedro. Então, fazem 9 meses que eu prego em 1 Pedro. Ainda não terminei. Mas voltando para Gálatas, né? Que é um texto que eu escolhi trazer aqui como, enfim, para nossa conversa. Eu preguei em Gálatas por muito tempo e na época que eu estudei, né, o livro de Gálatas para as mensagens que eu estava promovendo na nossa comunidade lá, o que mais me chama a atenção e que é o motivo pelo qual eu trago aqui para a mesa para a gente fazer essa reflexão, essa conjectura, é que desde a minha infância, eu entendia a carta aos Gálatas. Sobretudo, eu entendia aquele texto que é o mais falado, o mais famoso, né? O Gálatas, que está no capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos ler? Vamos ler as obras da carne. Então, vamos lá. Capítulo 5, verso 16. Digo, porém, isto: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, aqui a gente está chegando na conclusão da carta, né? A partir do próximo capítulo ele já vai para as saudações finais. E essa é a grande conclusão, é o pico da carta. A gente costuma separar esse trecho e aplicá-lo de maneira muito legalista. Então, desde a minha infância, adolescência, todas as vezes que alguém abria em Gálatas, eu sabia que ia ler esse texto. Os teatros. Tudo. Eu sabia que ia ler esse texto e eu já sabia qual era a aplicação. A aplicação é legalista. Em qual sentido? No sentido de que é como se esse texto existisse para dizer: não se prostitua, não entre em bebedices, é uma lista de conduta moral. Do que fazer e do que não fazer. Agora, ao contrário disso, faça isso aqui. Amor, paz, longanimidade, benignidade, blá, blá, blá. Então, é como se Gálatas fosse uma lista do que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer. Em outras palavras, em termos um pouco mais genéricos, isso é legalismo. O legalismo é aquilo que eu faço para dar legalidade à minha espiritualidade. É o desenvolvimento da minha espiritualidade a partir das obras da minha carne. É o que eu faço que é legal. E o que eu não faço por ser ilegal. Então, o legalismo é isso, é desenvolver a minha espiritualidade nesse terreno do que fazer, do que não fazer, do certo, do errado, do pode, do não pode. E aí, quando você vai estudar a carta desde o começo, que aí é o que eu sugiro para os nossos ouvintes aqui, e a gente vai abrir aqui para a gente conversar, mas quando você vai ler a carta desde o começo, você percebe que a ideia de Paulo é exatamente o oposto disso. A carta mais conhecida como a carta de maior legalismo, na verdade, a carta escrita para quebrar com o legalismo. E era a igreja mais legalista de todas, né? Estava se tornando, né? Porque quando ela foi plantada por Paulo, como ele fala aqui, ele anunciou o evangelho baseado na fé em Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus. Sim. Essa era a base do desenvolvimento da espiritualidade. Era nesse terreno que os irmãos aprenderam a desenvolver sua fé, na graça que há em Cristo Jesus. E agora, Paulo vem aqui e fala: insensatos Gálatas, quem foi que impediu vocês? Vocês vinham correndo tão bem, quem foi que jogou vocês para escanteio? O que está acontecendo na Galácia? Existem
pregadores, né, superapóstolos que estão arrodeando ali e que vão desenvolver entre os irmãos da galáxia o que a gente vai conhecer hoje na teologia como a perspectiva judaizante do cristianismo. Então, os Gálatas, eles eram gentios. Eles usaram a Torá como uma espécie de à la carte. Então, eles eram gentios. Quando o evangelho chega por meio de Paulo, eles acolhem o evangelho e começam a seguir a Cristo. Paulo vai-se embora para outras viagens. Chegam alguns outros pregadores de Jerusalém e falam, peraí, Paulo passou por aqui, evangelizou muito bem, mas peraí, não estou vendo vocês guardarem o sábado. Não estou vendo vocês circuncidados. Vocês já são circuncidados? Mas o Paulo não circuncidou vocês? Não. Mas eu não estou vendo vocês visitando a sinagoga. Dieta, calendário e circuncisão. Cadê as cerimônias de vocês? Não estou vendo vocês sendo guiados pelo calendário judaico. Não estou vendo. O que está acontecendo? Porque era assim que acontecia antes de Cristo. Sim. Quando um judeu evangelizava um gentil, havia um proselitismo. Sim. Esse gentil, ele era circuncidado, independente da idade. Ele podia ter 40, 50 anos, ele ia ser circuncidado. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Imagina. Então, o cara, a 50 anos de idade, parceiro. No fundo da igreja. Era uma carnificina. Pois é. E aí esses judeus, pregadores, itinerantes, chegaram na Galácia e falaram assim, Paulo, deixa eu te falar uma coisa sobre Paulo. Primeiro, ele fez tudo errado aqui. Em segundo lugar, vocês não conhecem Paulo. Todo canto que ele passa, ele é esculachado. Paulo é um sofredor. Paulo é uma pessoa que eu vou contar a você. Não dê confiança ao discurso de Paulo. Olha lá, não deu nem certo com o Barnabé. Não deu certo com o Barnabé, o pessoal apedreja mesmo. Olha pra gente, a gente é respeitado, onde a gente passa. Então, eles começaram a convencer. A nossa conduta moral fala pela gente. A nossa conduta moral fala pela gente. A de Paulo, não. Por que ele é apedrejado? Ficou lá em Antioquia, 14 anos, só arrumou confusão. Onde tem fumaça, problema. Tem fogo. Exatamente. Aí os irmãos começaram a passar pelo papelão de se circuncidar. E Paulo vai dizer na carta que isso é um papelão. Vai dizer, não é possível que vocês estão se submetendo ao absurdo da circuncisão, com a idade que vocês têm. Embora Paulo mesmo tivesse circuncidado Timóteo. Sim. Mas isso foi em outro contexto, em outro momento. Obviamente. Para evitar que o evangelho... Foi um ato isolado. Foi um ato isolado para evitar que a proclamação do evangelho não chegasse no público para o qual Timóteo estava sendo destinado. Sim, foi uma coisa muito, muito pontual e Paulo trata sobre tudo isso. Mas aqui é muito claro o ridículo do retrocesso, né, do cair da graça. Você está desenvolvendo sua espiritualidade. Vocês estão anulando a graça. Pela fé em Cristo Jesus. E no meio do caminho alguém te impede, você cai da graça e começa a desenvolver a sua espiritualidade pelas obras da carne. Portanto, para concluir, o que são as obras da carne mesmo, à luz de todo o livro de Gálatas? Obras da carne é circuncidar, jejuar, ir para o templo. É desenvolver uma espiritualidade baseada nos seus méritos. Deixa eu tentar ilustrar isso e veja se faz sentido. A Torre de Babel não é uma proposta de cavar um túnel até o inferno. Não. É tocar o céu com a força do braço. Exatamente. Chegar lá em cima, o que tinha lá em cima no céu? O inferno. Então todo mundo que quer tocar o céu com a força do braço, mesmo que esteja construindo uma torre, está teoricamente cavando um túnel até o inferno. Parceiro, eu acho que é justamente essa a demonstração que Paulo faz. Fala, olha, total. A polivalência de vocês, eu acho que essa também é a demonstração que Jesus faz para os discípulos. Porque os caras ficam 40 anos com um cara que tinha acabado de ressuscitar, ido no inferno, feito tudo o que fez e voltou aqui para ensinar. Sim. E mesmo depois de ensinar, Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. Ou seja, essa obra, por não mais linda que ela seja, não dá pra fazer com a força do braço. Não dá pra fazer com a força do braço. É o Espírito Santo que valida gerações. Isso, que salva. Que dá lugar pro velho, que dá lugar pro filho e filha, que dá lugar pra todo mundo. As gerações são úteis. Exatamente. Não são anuladas, não são desprezadas. O velho continua tendo sonho, o jovem tem visão. Ou seja, essa organização é uma organização produzida pela presença do Espírito Santo. Exatamente. Faz sentido? Total. E esse lance que você vem evocar, né? Que é o texto da Torre de Babel, é a melhor imagem pra gente poder entender Gálatas. O sentimento pastoral de Paulo. De Gálatas. Gálatas, se você quiser retratar numa imagem do Antigo Testamento, é o pessoal construindo a Torre de Babel, né? Para chegar no céu. E qual é o final disso? É confusão. Que é o que ele fala aqui. As obras da carne são isso, prostituição, lascívia. O que ele está falando? Está dizendo assim, toda vez que você tentar desenvolver sua espiritualidade pela força do seu braço, o final é confusão. Você vai terminar na lascívia, você vai terminar na maledicência, na idolatria, você vai terminar na soberba. E essas coisas aqui é morte. É morte.
Se a lei da nossa carne pudesse salvar, Jesus não teria vindo. Ele vai dizer isso em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Pois é, se a lei da nossa carne, se o fazer não fazer, se o fazer correto das coisas nos garantisse redenção, Jesus não teria vindo. Mas ele Se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, vou ler aqui, tá? Leia. Gálatas capítulo 2, verso 21. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Não torno inútil a graça de Deus. A graça de Deus. Como é que eu torno inútil a graça de Deus? Quando eu digo, muito bem, linda a sua morte, mas você não fez o trabalho completo. Agora deixa o resto comigo. Você precisa ter condição Deixa o resto comigo. Quando você for orar, você possa orar. Eu não sou como esses. Eu Jesus oro, eu jejuo, eu invalidar a graça de Deus. Guardo sábado. Invalidar é o seguinte: você fez um trabalho lindo, mas não fez completo. Além do que Cristo fez, eu também preciso jejuar, eu também preciso fazer meus sacrifícios cerimoniais, botar meu talite, meter um quipá, botar meu negócio pra fora, tocar chofar e cortar ele, circuncidar. Eu preciso garantir na minha carne, porque a circuncisão é uma garantia de carne. Eu olho pra minha carne e eu vejo ali garantido, né? E aí Jesus vem, inclusive, exortar o pessoal: não pense vocês que porque a sua carne está cortada, porque até dessas pedras aqui ele suscita filho de Abraão. Não fique muito seguro na sua carne, não. Né? Então, como é que eu invalido a graça de Cristo? É dessa maneira. A obra da carne, todas elas vão me levar para confusão, para maledicência, para idolatria, para lascívia. Por que é... Agora eu vou ser um pouco polêmico. Até me desculpe. Seja. Por que será que os escândalos mais imorais são encontrados com alguma frequência em igrejas legalistas? Eu tô falando a partir de um lugar eu acho que isso não é polemizar, não. Isso é constatar um fato. Constatar um fato. Desde a minha infância, eu tô na igreja. Fui criado, sou rato de igreja. Quanto mais legalista é uma igreja, mais absurdo são os pecados cometidos ali. Eu vou ser polêmico. Diga. Quantos escândalos a gente ouve, por exemplo, num convento? Ixi. Num seminário onde as pessoas estão estudando para se tornarem padres. A história narra isso. Gabinete. Gabinete pastoral. Tô lidando com uma situação assim. Com uma pessoa que está estudando para isso, e aí era um nível de cobrança moral muito exagerado, de alto flagelo, de radicalismo absurdo no desenvolvimento da espiritualidade. De obra da carne. De obra da carne. Mas que, consequentemente, a imoralidade corria solta. Corre solta mesmo. Por que corre solta? Pela misericórdia de Deus. Porque Deus quer mostrar para você que na força do seu braço você é incapaz. E é por isso que esse era o ciclo repetido vez após vez por Israel, pelo povo de Deus. Vez após vez, eles tentavam na força do braço, caíam. Tentavam na força do braço, idolatria. Tentavam na força do braço... bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Força do braço, prostituição, lascívia e não sei mais o quê. Força do braço sempre levou ao fracasso. Isso é pedagógico. Isso é didático, para que no final você diga assim: Senhor, realmente, eu fiz o que pude. Eu preciso de um Salvador. Aí Cristo, eu cheguei para lhe mostrar que na minha obra eu faço. E se você exercer sua espiritualidade, certo? Com o fruto do Espírito, né, que é do meu mérito, da minha obra, você viverá. E o resultado disso, o fruto disso, é paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Claro. Gente, quando eu descanso na obra de Cristo... É um fruto só. Olha só. É um pacote que quem te entrega sou eu. Parceiro, olha isso. Quando eu descanso na obra de Cristo, mansidão, domínio próprio. Por que é que eu me irrito tanto na igreja? Porque depende de mim. É a minha obra, é a minha carne. Por que é que eu me irrito tanto com os irmãos? Por que eu me frustro tanto com a igreja o tempo inteiro? Porque eu estou me esforçando e fazendo uma obra na minha carne. Uma hora isso estoura, vira uma briga, vira uma maledicência, vira uma fofoca. A minha obra da carne, eu vou lá, me esforço, vira idolatria. Eu olho pro meu pastor, eu penso que ele consegue, eu me projeto nele ao invés de me projetar na face de Cristo, me projeto nele, que está projetando uma imagem de super espiritual para mim, e eu faço dele um ídolo. É idolatria. É um equívoco. Entendeu? Pastor não é pasto, né? Pastor não é pastor. E o pastor, por outro lado, olha para... Gente, é uma loucura, é uma Babel. E Gálatas, então, está dizendo: parem de desenvolver sua espiritualidade pela obra da carne. A gente vive num ciclo de Babel interminável, né, Marco?
A gente está sempre tentando construir mais uma torre. Sempre ao longo da tentando. história da civilização. Né? Sempre tentando. Então tem que deixar Deus destruir as torres e tem que viver em paz com isso. Tem que ter paz na obra de Deus, entendeu? Portanto, minha conclusão, a carta de Gálatas é escrita para quem? Para quem está lá no mundo se prostituindo? Não. É para quem está na igreja se santificando por meio da sua própria obra, por meio da força do seu braço. Essa carta é para essa pessoa. E para essa pessoa, Paulo está dizendo, cuidado que você vai terminar ali. Você não consegue. E para que você entenda que não consegue, Deus, na sua misericórdia, vai lhe botar ali. Que lindo. Vai lhe botar ali. Até você desistir. Desista de desenvolver sua espiritualidade pela força do seu braço. Porque a obra da carne é prostituição, é lascívia, é maledicência, é idolatria, é porfia. Agora, o fruto do Espírito, quando você está vivendo uma vida de fé, quando você está vivendo uma vida baseada na expectativa, na esperança daquilo que Cristo fez, porque esperança não é só a expectativa de futuro, mas é uma expectativa de futuro segura na obra passada de Cristo Jesus. Então, quando você vive essa vida de esperança... É porque o futuro de quem crê não vai acontecer, já é uma realidade. Já é uma realidade, exatamente. Você quer entender isso? Você não vai entender isso. Não é para entender? Não é para entender, é para se maravilhar. Tem certas coisas, minha gente, que não é para entender. É só para se assombrar. Entendeu? Deus me livre entender tudo. Perdeu o assombro, vou ficar tão interessante quanto essa xícara. Essa xícara não se assombra com nada. Se cair aqui um raio, bom, essa xícara fica do mesmo jeito, estática, do jeito que ela tá. Eu quero me assombrar com todo o raio que cair. Deus me livre saber de tudo. Né? Deus me livre, eu quero explorar, eu quero me assombrar. Então, diante dessa loucura que você falou, só cabe o assombro. Nossa expectativa de futuro não tá baseada... se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, Exato. nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar... Mas o que se glorie-se nisso em me conhecer. Exatamente. Em saber que eu sou o Senhor. Exatamente. E que faço justiça e juízo. Ou seja, quem faz é Ele. Quem faz é Ele. A gente descansa na obra dele. Agora, eu preciso fazer uma ressalva. Eu estou dizendo que não precisa jejuar? Eu estou dizendo que não precisa orar? Não. Eu acho que... É bom na fazer verdade, essa ressalva. Assim, enquanto você estava falando, eu estava esperando você concluir, para mim te pingar uma outra bola para você, de quando os discípulos perguntam para Jesus por que os discípulos de João jejuavam e os dele não. Sim. E aí eu encaro isso da seguinte maneira. Otto Maduro vai definir religião da seguinte maneira. Religião é um conjunto de preceitos e regras destinados a um ser superior, com quem ou com os quais nós temos uma relação de obrigação e benefício. Então, o que é religião? É um conjunto, é uma ideia, é uma construção intelectual, uma construção humana que é referente a um ser superior. E a minha relação com esse ser superior é pautada em obrigação e benefício. Toda religião segue a mesma métrica. Então, não importa se você corta o pescoço de uma galinha na encruzilhada ou sobe um monte para fazer uma campanha de oração. Exatamente. Se a relação está pautada em obrigação e benefício... É uma religião. É uma religião. Chama idolatria. Exato. E aí o que acontece? Quando as pessoas perguntam para Jesus, Jesus dá uma resposta que eu acho que o conceito de Otto nos ajuda. Sabe? A indagação assim. Mateus 9, capítulo 14 e 15. Depois o procuraram os discípulos de João e lhes perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Porém, dias virão em que lhes será tirado o noivo, e esses dias jejuarão. Aí, olha só o que ele diz. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos. De outro modo, arrebentam os odres, derrama-se o vinho e estragam-se os odres. Mas o vinho novo é posto em odres novos e ambos conservam. Falando de Gálatas, fazendo uma menção de Gálatas e fazendo um paralelo com esse texto. A indagação é: por que não há uma prática espiritual tão presente na rotina religiosa dos fariseus e dos discípulos de João, mas os seus não dão uma resposta para essa rotina comum para a gente? Aí Jesus diz: olha, porque eles estão num processo relacional
muito diferente. E Jesus precisava mudar o mindset, precisava mudar a forma de pensar. Porque enquanto a relação for pautada em obrigação e benefício, é colocar remendo novo em vestido velho. Então, o que eles precisam aprender é o porquê, não como. Eles precisam aprender por que eles estão fazendo isso. Então, quando você fala, e o que eu estou falando é muito simples. Quando você fala assim, nós não estamos fazendo uma apologia a negativa às práticas espirituais, não jejuar, agora isso precisa ser ressignificado. Sim. Dentro de uma compreensão de que é pela graça. De que eu não jejuo para obter algo de Deus, mas eu jejuo para me tornar parecido com aquele que é o ícone da minha fé, que é Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Total. Assim, ó, Jesus está aqui, ele está aqui. Eu estou desenvolvendo com eles uma fé pautada em relacionamento. Uhum. Porque se for pautado em obrigação e benefício, eu vou colocar remendo novo e vestido velho. Sim, sim. Eles precisam absorver essa cultura da relação. E a relação é uma coisa tão profunda na Bíblia, porque vai ter gente que... Olha só, o avivamento que a gente está pedindo muitas vezes é pautado em milagre. Em cura, em sinais, maravilhas. Eu acredito em tudo isso. Mas você já parou para pensar que Jesus apresenta um avivamento que é o oposto disso? O avivamento apresentado por Jesus em Mateus 25 não é o avivamento... Nesse avivamento o enfermo não é curado. O enfermo é visitado. Uhum. Porque aquele que foi curado ouviu, afasta de mim, eu não te conheço. E o que visitou, Jesus se projeta no doente e diz, eu te reconheço. Uhum. E louva o ato de visitar o doente. Ou seja, tudo que se opõe a uma proposta relacional é, consequentemente, meritocrático. Uhum. Tudo que se opõe a uma dinâmica de relação, e é isso que Jesus está falando, esse jejum, ele vai acontecer, mas a partir de uma perspectiva relacional. E eu acho que é justamente o que os Gálatas não entendiam. Uhum. Tipo, todo o jejum, toda a prática espiritual, toda a ação que correspondia a uma atividade religiosa, cerimonial, ortodoxa e por aí vai, como uma prática contínua e rotineira, era pautada em ter algum benefício por aquela conduta moral ilibada. Era uma questão de completar a obra de Cristo, né? Mas o texto aqui, talvez eu estendi, espero ter sido claro, mas o texto aqui do jejum e da forma como Jesus responde, você acha que faz algum sentido? Faz sim. Faz sim. E é exatamente isso. Nós não jejuamos mais para solidificar essa estrutura que você disse de dever e benefício, né? A gente não solidifica mais essa estrada. Essa estrada é a estrada da religião. O evangelho agora, eu não preciso de benefício nenhum. Eu tenho tudo. Eu sei me contentar na bonança, na fraqueza, na doença, na saúde. Eu sei me contentar em todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já tenho a Cristo, eu tenho tudo. Eu tô igual o Simeão na porta do templo, aquele senhor que, para quem foi dito, né, uma palavra divina, Sim. de que ele não morreria sem antes ver a Cristo. Ele pega Jesus no colo e fala, agora posso ir. Acabou-se. É exatamente nessa canção de Simeão que qualquer cristão se encontra. Quando você é cristão de verdade e você olhou nos olhos daquele bebê, você olhou nos olhos de Cristo, você canta, eu tenho tudo. Agora eu posso partir em paz. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, eu não estou esperando mais nada. O tempo de esperar acabou. Acabou, eu tenho tudo. Então por que eu jejuo? Igual você falou, porque eu quero me parecer com Cristo. Jesus jejuou em circunstâncias muito específicas e que a partir das quais eu consigo refletir quais são os meus momentos de jejum também. E quando Jesus fala também assim, haverá um momento em que eles vão precisar jejuar, porque agora o noivo está com eles, e enfim, é festa. Jesus também aponta para a natureza do jejum, né? A razão do jejum. Por que é que eu jejuo? Eu não jejuo por uma questão de alcançar benefício nenhum. Igual você colocou, eu jejuo para alcançar a minha relação com Cristo. Sim. Quanto mais perto eu sinto Cristo de mim, menos necessidade eu tenho de me submeter a essa pirotecnia evangélica. Não, essa falta, essa abstinência, entendeu? Das demais coisas, dos prazeres da carne. Eu menos preciso me submeter à abstinência dos prazeres da carne. Agora, quanto mais Cristo se afasta de mim, mais prazeres e ansiedades do mundo me sufocam. E mais necessidade há de eu
dá uma separada aí, entendeu? Dá uma afastada, uma abstinência de tudo isso que alimenta a minha carne para poder achar a trilha de novo até ele. Então, de fato, Jesus já está conosco. Mas é inquestionável, você deve saber disso também, Vilela, que por vezes a gente não o sente tão vividamente. Sim. A nossa jornada é desse jeito. Tem dia que parece que ele tá fisicamente do nosso lado. Sim. Mas tem dia que parece que ele tá a léguas de distância. Tá em Marte, saiu do nosso sistema solar. O jejum encurta essa distância. O jejum me ajuda a encontrar essa trilha. O que é o jejum? É eu me abster das coisas que alimentam a minha carne, né? Fortalecer ou não, né? Exatamente. O jejum não é para alcançar nada, eu alcancei tudo. Eu tenho que alcançar mais o quê, pelo amor de Jesus? Eu tenho que me parecer com ele. Eu tenho que ter comunhão com ele. Isso tudo, o caminho está aberto. O jejum é uma disciplina que me leva a isso, né? Agora, quando eu uso o jejum... Eu acho que toda prática espiritual, né? Não só o jejum. Toda disciplina espiritual. A oração, a oferta, a adoração pública, entendeu? A reflexão nas escrituras. Porque essa ideia de obrigação e benefício, ela é aplicada dessa maneira, né? Sim, se eu for no culto, cantar Deus as vai me músicas que abençoar. ele quer, Uhum. fizer as orações que ele gosta, der o tanto de dinheiro que ele disse que eu tenho que dar, Aí eu vou ser Deus vai abençoado. me abençoar. Como Mas é que é o esse nome Deus disso? é corrupto. Como é que é o nome disso? Obras da carne. É corrupção. Qual é o final disso? Idolatria, maledicência, prostituição, porfia. É isso. E aí é um pacote de Deus, né? É. Acaba sendo um pacote de Deus. Tinha um poeta apofata que orava da seguinte maneira, Erck. Ele orava, Deus, livrai-nos de Deus. Uhum. Eu entendo. Porque tratar Deus como um conceito formado não faz de mim um adorador, faz de mim um idólatra. Exatamente. Então Exatamente. tem gente que tem uma relação com Deus por idolatria. Sim, sim. Tem gente que tem uma relação com Deus pautada em um pacote que recebeu e práticas que são inerentes a esse pacote. Exatamente. Então eu preciso praticar isso aqui porque Deus é realmente alguém que estabeleceu sobre... E aí, se a lei fosse o suficiente, o sacrifício de Cristo seria em vão. Seria em vão. Ele não precisaria vir. Ele vem porque as nossas obras não nos levam a esse patamar de santidade. Então eu oro para me expressar em gratidão ao Deus que me deu tudo. Eu jejuo, eu medito, porque isso tudo revela a redenção que foi promovida em mim por Cristo Jesus. Isso tudo são marcas da minha salvação, né? São evidências da minha salvação. Eu não oro, não jejuo, não vou para a igreja para ser salvo. Eu faço tudo isso porque fui salvo. Porque fui salvo, né? Então é isso que a Carta de Gálatas traz pra gente. E é muito... E aí que tá, né? Pra gente, pra muitas pessoas, isso aqui pode ser uma grande novidade. Olhar por esse prisma pra Carta do Gálatas, como foi pra mim, quando eu estudei, né? Isso só mostra o tanto que é problemático fazer o que a gente costuma fazer. E a gente tá falando sobre pregações positivas, eu volto pra esse ponto, pra gente tentar fechar aqui esse rolê, né? Eu volto pra esse ponto. É muito danoso fazer o que a gente tem feito, que é fracionar a Bíblia. Pregar a partir de um tema. Eu proponho o tema, eu escolho um verso que reforça meu tema. Um alacarte, né? E eu vou lá e prego. Então, o ideal, é por isso que a pregação expositiva é tão necessária. Porque o ideal é você deixar a Bíblia falar por inteiro. Eu não quero falar sobre amor. Não, eu quero falar sobre Gálatas. Em algum momento de Gálatas, o tema amor vai aparecer. Aí é a hora de falar sobre ele. E quando ele aparecer, ele está contextualizado. Eu vou olhar para ele da maneira contexto adequada. Contexto imediato, contexto remoto, contexto histórico. Eu vou falar sobre serviço aos pobres. Vou pegar um texto aqui em Gênesis, outro texto em Malaquias, outro texto em Tiago. Não. Eu vou pregar sobre Tiago. Do verso 1 até o final. Porque daí eu evito esse tipo de choque. De olhar para Gálatas e falar assim, peraí, então Gálatas ao invés de ser isso aqui, é isso aqui? Porque veja que absurdo. Gálatas é a carta do legalismo. Quando ela foi escrita para ser a carta que quebra o legalismo. Entendeu? Então, como é que a gente chega nesse absurdo? A gente chega nesse absurdo fracionando a Bíblia, recortando ela, mutilando a Bíblia, lendo ela em versículos. Esse versículo vou juntar com esse aqui que não tem nada a ver. E aí entra em ação a teologia do papagaio, né? A teologia do papagaio. Todo mundo vai reproduzindo o que ouviu do pastor fofinho. Pois é. Nós precisamos, Vilela, de uma igreja forte, sólida, resistente, sobretudo ao pecado, ao mundo, às tentações, ao diabo. E essa igreja resistente, ela só ganha essa substância por meio da pregação expositiva da Bíblia. Ela não vai ser uma igreja forte se ela não escuta a pregação expositiva. Não vai ser. Isso pra mim é prego batido e ponta virada. Não tem igreja forte sem pregação expositiva. Não tem. Pode ter igreja assim com conhecimentos amplos, mas é uma igreja de TikTok.
É uma igreja de TikTok. Mas Porque eu o acho TikTok que- é um recorte de segundos. Vamos tentar pontuar alguma coisa aqui, por exemplo. A gente tem, dentro de uma homilética, digamos assim, mais resumida, a gente tem outras vertentes de sermão, que seria o temático e o textual. E o textual. Tá. Isso. Onde você acha que se aplicaria, por exemplo, um temático para uma reunião feita para empresários da sua igreja, Sim. ou feita para as mulheres, ou feita para o Dia das Mães, ou feita para... Não dá para ser expositivo no Dia das Mães. Você tem que abraçar um tema e, obviamente, encontrar nas escrituras algo que dê suporte para esse tema. Então, Que você tá eu entendo assumindo isso. Eu digo na demanda pastoral do dia a do dia. dia a Talvez a dia. gente tá até fugindo um pouco do Gálatas. Acho que não, tá mas ótimo. entrando dentro dessa vertente Essa teológica. pergunta é maravilhosa. E eu acho o seguinte, Vilela, eu acho que como é que eu sou temático sem deixar de ser expositivo? É o quê? É o culto dos empresários? Então deixa-me pegar aqui o livro de Neemias e expor para eles a vida Mas de Neemias. isso pra você e pra mim, assim, vou me colocar nesse bojo. A gente que está há muito tempo fazendo isso, que tem algumas ferramentas que a teologia nos fornece, isso não nos torna melhor e mais bíblico, mais né, do que ninguém. Mas diga assim, a prática que a gente tem de mergulhar e de entender a importância de ser expositivo, talvez nos permite fazer isso. Mas para aquele que está começando, por exemplo, o ministério, que saiu agora, acabou de ouvir uma aula de homilética lá, básica, e está aqui nos escutando, lá no pequeno grupo dele, lá na célula dele, lá no grupo de 5 lá do WhatsApp. Então, Como ele pode ser temático sem ter talvez tanta propriedade na pregação expositiva? Ele pode ser? Ele pode ser textual? pode. Ele pode ser temático, ele pode ser textual, mas eu acho que a questão da exposição das escrituras é o chão para tudo isso. Eu consigo fazer uma pregação temática na nossa comunidade, por exemplo, sei lá, eu queria falar sobre a mesa que está à disposição, né? O convite para a mesa, que é feito irrestritamente, né? Eu queria falar sobre isso alguns domingos atrás, então eu interrompi a série de 1 Pedro, que eu estou fazendo lá, e falei, irmãos, olha, hoje eu não vou pregar em 1 Pedro, porque eu tenho um tema que eu gostaria de propor pra gente discutir aqui. A partir desse tema, tem uma ideia que eu queria propor pra igreja e tal, tudo mais. Então eu vou pra um texto aqui de Lucas capítulo 14. Eu expus Lucas capítulo 14 pra que é o do grande banquete, né, a parábola. Expus Lucas 14 pra reforçar o meu tema da mesa preparada e pra dar a ideia que eu queria dar pra igreja do que a gente poderia fazer. Então, esse jovem que está começando agora, e não sei o quê, enfim, ainda não tem muita prática, muita ferramenta para desenvolver uma pregação expositiva. É só passar uma lista para ele de quem ele não pode ouvir, né? Pronto. Vá atrás de se instrumentalizar. Entendeu? Vá atrás de se instrumentalizar, parceiro. Você tá começando seu ministério e não sabe pregar expositivamente ainda? Pare. Aquele que ensina esmere-se no fazê-lo, né? Pare. Se você não sabe expor um capítulo, sem fugir dele, se você é do tipo de pregador, jovenzinho, que abre o texto, nem lê o capítulo inteiro, você lê 2, 3 versos. Fala, viaja na maionese, dá a volta no mundo, contou a história do papagaio, de todo mundo, da vida. E aí você volta pro texto, todo perdido, não sabe mais o que o texto tá falando. Pare, você está no lugar errado. Tá multiplicando a ignorância. Ou você não é um pregador, e alguém tem que lhe dizer isso. Bom dia, sou eu essa pessoa. Ou você não é um pregador. Boa tarde, boa noite. Ou você é um péssimo pregador. E você precisa se instrumentalizar. E pra você, meu querido, é fácil demais. Você não tem desculpa. Porque se os pregadores puritanos, afastados do meio do mundo, no meio de cavalo, sem conexão, sem wireless, sem Wi-Fi, sem Bluetooth, se eles se instrumentalizaram bastante para serem os pregadores que foram e alcançar os países que alcançaram em missões, como os moravianos, por exemplo, se eles tiveram toda essa garra para isso, você conectado não tem desculpa. E também não tem tempo para lhe esperar, não. Não no púlpito. A gente espera você enquanto você estiver na sua casa se esmerando. Quando você aprender a pregar, você volta aqui e prega. Mas para estar pregando assim nesse sistema louco perdido... Agora, veja bem, eu não sou contra a pregação temática, como eu falei, e nem sou contra a pregação textual. Dá um exemplo de como você usaria a pregação textual no contexto da sua comunidade local. Pra ser bem sincero, a pregação textual, eu fico bem confuso.
sobre... Porque ela parece que é expositiva. Ela parece que é expositiva. Aí até evoco aqui meu amigo homilético, professor de homilética, inclusive se você é um jovem pregador ruim pra caramba, que prega muito mal, eu quero lhe indicar que você siga aí o Antônio Neto. Ele dá aula sobre homilética no Instagram, enfim, você pode ter acesso ao conteúdo dele, já vai lhe ajudar demais a ter vergonha na cara e pregar com qualidade. Então... pra ser bem sincero, a textual, Antônio Neto me ajude. A textual pra expositiva eu tenho dificuldade porque eu me apeguei à expositiva desde a minha época de seminário e desde então venho fazendo ela. Agora, a temática eu não tenho dúvida. Temática, por exemplo, vamos falar o tema do Dia das Mães, tema das mulheres. É o mês da mulher, sei lá. Sim. E eu quero tratar isso na minha comunidade. Sobretudo pensando na situação de hoje em dia, as expressões dos feminismos e como é que isso tem dialogado e conversado dentro da igreja local, a necessidade do cristão de lidar com essas questões todas. Então, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso. Então, eu separo aí 4 domingos na minha comunidade local. E eu vou falar sobre a mulher na comunidade. O que eu faço? Eu pego 4 textos. Sei lá, Maria aos pés de Jesus e Marta agoniando, querendo tirar ela de lá. E aí vou falar sobre o lugar que Jesus colocou a mulher. E o lugar que a sociedade gostaria que ela estivesse. E o que o evangelho faz devolvendo dignidade a essa mulher. No outro domingo eu pego outro texto. Todos os 4 domingos eu pego texto sobre mulheres, prego neles expositivamente, para reforçar um tema importante para minha comunidade. Exato. Aí eu acho que você está sendo temático. Mas assim, deixa eu não sou o exegeta. A gente não é, né, parceiro? A gente tem uns amigos do seu lado. A gente conversando hoje no restaurante. Toda hora a gente mandava mensagem pros exegetas. Deixa eu... Então, já que a gente entrou nesse contexto de pregação, eu acho que aqui é justamente para isso. Ambiente de reflexão. A gente fala pouco da gente e mais do serviço que a gente oferece à Igreja de Jesus. Mas o temático, ele perpassa por uma boa exegese. Sim, ele precisa de uma boa exegese. E ele é super válido. Então, por exemplo, eu vou falar de escatologia. Uhum. Eu estou sendo temático. Sim, está sendo porque esse texto, ele é amparado por vários outros... Esse tema, ele é amparado por vários textos. Então, eu tenho que ter uma boa exegese. Talvez o temático seja a exposição vai acontecer de forma natural, porque ela... Eu acho que a forma expositiva de traduzir uma compreensão da palavra de Deus é inerente à pregação. Todo pregador que é pregador, ele é naturalmente expositivo. Mas eu acho que o temático, entre todas essas opções, talvez seja aquela que mais vai exigir de você. Mais vai exigir sua sensibilidade, sua dedicação e sua responsabilidade de não forçar o texto. Eu concordo. O temático vai exigir muito de você. Exatamente. Vai. Então, porque se você conectar o texto errado ao texto errado... Por exemplo, eu estou fazendo uma série sobre prosperidade. Então, mentiram para você sobre a prosperidade. Então, eu defini um tema. Sim. Agora, em cada uma das abordagens que eu vou fazer para amparar esse tema, eu sou expositivo. Estou fazendo uma exposição da parábola dos 10 talentos para, obviamente, amparar o tema escolhido, proposto pelo Espírito Santo no meu espírito. Como anjo da igreja, como pastor da igreja. O textual é uma pregação que pode ser utilizada, por exemplo, num culto fúnebre. Sim. Você vai lá pregar, Deus se alegra na morte dos seus santos. Então você vai fazer uma coisa mais curta, uma reflexão mais resumida, mais abreviada. Você está numa escola onde você tem 10 minutos para fazer uma exposição. Então você vai fazer uma exposição de João 3. Eu estou falando exposição porque é justamente inerente. Mas você vai fazer uma aplicação do texto para aquela realidade que você está inserido no contexto evangelístico. João 3,16, por exemplo. Eu acho que talvez o textual ele caberia em uma reflexão feita na internet, por exemplo. Sabe? Desde que você não viaje na maionese. Que é o difícil, né, hoje em dia. Não, mas dá. Tem gente fazendo isso. Claro, é legal. dá. Então, dá, assim, sim. Você vai falar... É legítimo. A pregação você textual, vai falar ali... A temática... do filho pródigo. É legítimo. Aí você está falando ali do filho pródigo e você faz uma aplicação contextualizada, dizendo, olha, você que está longe da casa do pai, volta para a casa do pai. Tipo, eu não estou abraçando todos os contextos que regem o texto. Imediato, remoto, histórico, que toda hora... Mas você está atendendo aquela demanda ali. Mas eu estou atendendo aquela demanda a partir de um texto. Sim, sim. Então, eu acho que, né, eu não sou professor de homilética, mas eu acho que ajuda você a se encontrar. Sim. Porque, às vezes, o meu medo, e aqui eu falo até para você, às vezes o meu medo é a gente não
não descartar as outras possibilidades da Isso, homilética. não pode descartar. Mas às vezes eu penso, Vilela... E acho que a gente tem que ensinar uma forma de aplicar isso no contexto pastoral. Sim, com certeza. E daquele que quer ensinar a palavra de Deus. Você tá certo. Você tá certo tanto quanto a isso, de não descartar. A ideia não é descartar. E você também tá certo quando você fala sobre essas pregações textuais, temáticas, principalmente, demandarem mais esforço. Sim. Pelas conexões que elas exigem, Sim. né? Eu concordo com tudo isso. Agora, quando a conversa começou aqui, eu só reforço esse ponto inicial, a ideia no púlpito, né? Não é isso. A ideia é que um problema que faz com que a gente não compreenda o fruto do Espírito e a obra... o fruto do Espírito e as obras da carne é o fato de não estarmos habituados a ouvir uma mensagem expositiva em Gálatas. Concordo. Então isso gera um problema. Eu entendo que... A gente recorta um texto. A gente recorta um texto. Vou dar outro exemplo agora, a partir do exemplo que você citou. Vou pegar um exemplo seu. Me apropriar aqui do exemplo que você falou sobre o filho pródigo. O filho pródigo é um texto que sempre é recortado. A gente sempre lê apenas ele e não considera que são 3. É uma parábola só. É uma parábola só. É uma parábola só e são 3 contações da mesma história. Exatamente. E quando eu olho para isso no jogo completo, eu chego a outra conclusão. Sim. E às vezes são conclusões que se opõem às que eu chego no recorte. Entendeu? Porque é a mesma coisa que julgar. Imagine, você escuta a história de uma pessoa, ela conta, não sei o que, fulano, meu marido não tá pagando pensão, e não sei o que, aí você compra a conversa dela, fala, poxa vida, que absurdo, esse cara é um sem vergonha, não sei o que das contas e tal. Daí a pouco você vai ouvir a versão dele, fala assim, olha, eu pago a pensão, tá aqui os comprovantes, mas ela gasta o dinheiro não sei onde, tá mentindo pra você, entendeu? Aí você já tem outra compreensão. Aí você vai conversar com o pai de não sei quem que tá envolvido no caso, ele vai dizer, olha, é o seguinte, o meu filho, ele é estelionatário, esse negócio que ele tá falando de comprovante aqui, ele falsificou isso aí tudo. Ele não pagou mesmo, não. Quem tá certo é a mulher. Então, cada vez que você vai olhando para o máximo de pessoas envolvidas no assunto, melhor vai ser a sua conclusão no final. Melhor vai ser, inclusive, sua aplicação. Essa história que você contou, o que eu concluo é que é uma história de poucos anjos e muitos demônios, né? Pois é. Então, a gente precisa, eu vou usar essa palavra aqui, essa palavra é maravilhosa. Respeitar as Escrituras. Respeitar as Escrituras. E respeitar as Escrituras, meu parceiro, é não dar uma de maluco e sair por aí pregando aos 12, 20 anos de idade, 15 anos de idade, sem saber nada. Eu entendo a necessidade de qualquer um de testemunhar. Eu entendo. Eu estou me referindo mesmo a esse local. A se colocar num posto. No lugar de governo da igreja. Que doutrina pessoas. De doutrinar a igreja. Calma, vá devagar. Porque Paulo, quando se converteu, mesmo sendo hebreu de hebreus, contra a lei fariseu. 14 anos lá sentadinho. Ficou 12 anos sentadinho. 14? 14? Deixa eu ligar pra ele. Eu não... Brincadeira. Então, assim, ficou... Acho que foi 14. Tá, mas ficou uma boa parte de tempo conversando com apóstolos. Ele fala isso, inclusive, em Gálatas. Ele fala que os apóstolos estavam lá, só que quem não estava era Pedro, mas ele foi amparado por Tiago, ele foi amparado por Filipe. E aí ele ficou ali aprendendo. Você tá com 18 anos de idade, 19 anos de idade, tem 1 milhão de seguidores no TikTok, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ou seria Satanás? Não sei, a gente não sabe. Ou seria Satanás, tanto faz. Né? Pode ser... Não é não? Pode ser glória a Deus ou pode ser glória a Satanás. A gente nunca vai saber, não aqui, né? Então, mas aí você tem esses seguidores todos e fica falando abobrinha sem sentar... Sabe qual que é o problema de jovem TikToker, influencer, com muito seguidor? Sabe qual é o problema, Vilela? O problema é que quanto menos idade você tem e mais seguidor você tem, menos ouvido você dá a pastores. Porque você tem a impressão de que você... está aprovado por Deus. Exatamente. E o resultado disso, a prova cabal de que você está sendo aprovado por Deus e que você já alcançou o patamar da verdade absoluta, é que você tem seguidor. 1 milhão. O seu pastor não tem. Você vai ouvir ele? Então, isso é altamente comum. Você sabe disso, parceiro. Não, mas isso é o raio-x, é o retrato de Laodiceia. Então, às vezes, quem dá 1 milhão de seguidor é Satanás. Sabe o que significa Laodiceia? Laodiceia, Laudique, se eu não me engano. Tempo do leigo falar. Ah, então significa Instagram. Não, eu não parceiro. essas coisas. Parceiro. Não, porque assim... As redes sociais democratizaram a fala. Eu acho isso maravilhoso. Porque assim, Caim matou Abel e não tinha smartphone.
Verdade. Entendeu? Tem razão. Então, o ser humano é mal Desde sempre. Só que aqui potencializa essa coisa da fala. Acho que agora tá exposto. Tipo, cancelamento. O que você prefere? Ser cancelado na internet ou morrer apedrejado em praça pública? Pô, pode me cancelar o tanto que quiser. Não me apedrejando. É verdade. Deixa eu continuar vivendo e cuidando da minha família. Entendeu? Então, assim, eu acho que sim, potencializou. Com certeza. O Zygmunt Bauman vai falar isso. As 44 cartas a uma geração líquida. Exato. Então é realmente uma geração líquida. Acho que é 44 mesmo, 40 e poucas. Essa geração extremamente imediatista no sentido da informação, ele chama isso de rapidação. Uma informação vai sobrepondo a outra. A gente informa, mas não forma. Exato. Entendeu? Então eu acho que esse é o grande risco. Mas, aplicando isso, consequentemente, ao texto de Gálatas, e buscando um sentido, eu vejo que se essa pessoa tiver uma conduta moral, como o recorte do livro de Gálatas propõe, tá certo, ela pode continuar falando. Pode. Mesmo que fale besteira. Não, também acho. Pelo amor de Deus. Esse é o iPhone tal. Não, cancela. Cancela mesmo, parceiro. Na moral. E tá sendo convidada. Pois é. Pra falar em eventos de gente que eu até tinha, de certa forma, um respeito. Sabe? Mas é realmente uma bizarrice. É uma bizarrice. Mas é laudique. Pois é. Tempo do leigo falar. Olha, tem gente jovem que se submete, que usa com sabedoria a ferramenta e a repercussão que tem, a influência que tem, certo? E que fala besteira, volta atrás. Entendeu? Mas fala muita coisa boa, auxilia demais no desenvolvimento da espiritualidade dos adolescentes. Maravilhoso. Esse é um caso que deve ser louvado, imitado. Esses casos existem, tá? É o João Ferreira de Almeida, né? O João Ferreira de Almeida. Esses casos existem. Tá? Eu não quero citar nomes, sim, mas enfim. Não, eu digo, o João Ferreira de Almeida... Eu sei, é da Bíblia. 16 anos já traduziu a Bíblia já. Então. Podia ter um entre a gente, assim. Podia ter um. Maravilhoso. A gente não tem muito tempo pra isso mais, como ele tinha, né? João Ferreira de Almeida não tinha Netflix. Aí tá fácil. Mas assim, então esses casos positivos devem ser incentivados, encorajados, entendeu? Encorajados. Agora, os casos negativos devem ser questionados, entendeu? Devem ser questionados. E os riscos do processo todo, tanto para os que estão fazendo a coisa certa ou a coisa errada, os riscos são para ambos. O risco de não se submeter mais a ninguém, o risco de se achar dono da verdade, porque tem muito seguidor lhe aplaudindo. Tem uma opinião sobre tudo, porque tem opinião sobre tudo, porque tem seguidor. Então, mas é isso, parceiro. Eu acho que no final das contas é a necessidade de todos nós, né? Mas eu acho que tudo que a gente está propondo corresponde a Gálatas na seguinte questão. A gente aqui, né, o Marco vai aguçando e eu provavelmente também gero isso nele. Sim. Mas a conversa é muito boa, né? E a gente tá trazendo a nossa mesa pra cá, né? Sim. Que a gente tava conversando o dia todo, a gente só tá que sem um churrasco. E sem pamonha. Sem pamonha. Mas eu acho que eu vou fazer a minha consideração e vou passar a bola para você fazer a sua. Mas Paulo escreve 2 cartas para a igreja de Corintos. Corintos, uma igreja, uma cidade, melhor dizendo, com 2 portos, um templo para tudo que é Deus, se possa imaginar, o mais frequentado da Afrodite, né? E tipo assim, o bicho pegava mesmo em Corintos. Os pastores perderam a autoridade diante aos litígios, quem geria isso eram advogados, o irmão estava dormindo com a madrasta, a ceia, chegava lá, estava todo mundo bêbado, e quem era mais pobre não podia levar nada, não estava comendo. Então, eles estavam fazendo tudo errado. E mesmo eles fazendo tudo errado, Paulo tem uma empatia com eles. Insiste. Era uma complexidade pastoral absurda. Né? Assim, a realidade da igreja de Corinto. E Paulo diz, olha, vocês não exerceram nenhum tipo de influência na cidade que vocês estão. Pelo contrário, parece que aqui é um ambiente pior do que eu encontro ali na cidade. Então, mas ele escreve, ele até revela coisas muito profundas da alma dele. Fui ao terceiro céu, tenho um espinho na carne, sou aflito por um demônio que parece que me esbofeteia. Quem é que vai explicar isso? Não consigo, nem me atrevo. Mas a graça me basta, a graça é o suficiente, foi isso que eu ouvi de Deus. Então eu, tendo um espinho na carne, consigo desenvolver espiritualidade, ser relevante. E o apelo que eu faço para vocês é esse: vocês estão fazendo errado. Isso. A empatia de Paulo com a igreja que fazia errado é muito grande. Enorme.
com Gálatas, Paulo é menos empático. Porque Gálatas não fazia errado. Gálatas cria errado. Então, eu acho que há um erro e um perigo maior, entre fazer e crer. Sobretudo aqui ele vai chamar de anátema o que eles estão ouvindo e praticando. Lá em Corinto não chega nesse nível, né? Não. Embora tenha entregado uma alma a Satanás. Mas, de modo geral, como você está falando, Não, a mas igreja foi entregada a Satanás, assim. Um caso específico. Um caso específico, Inclusive para a conservação da sua alma. Não existe empatia maior, né? Exatamente. O inferno também é pedagógico. Também. Até o diabo é o diabo de Deus. É verdade. Mas aí é Quem outra... disse isso? Lutero. Eu sei. Lutero disse isso. Mas eu digo assim, talvez tudo que a gente está falando, até acerca da pregação, até acerca do recorte do texto de Gálatas, corresponde a uma tentativa, na nossa pequenez aqui, de usar o espaço que nos cabe e aqueles os quais o Senhor nos deu os ouvidos e a atenção, de tentar dizer, gente, vamos reavaliar a nossa forma de crer. Porque talvez a gente vai continuar em um lugar ou outro fazendo errado. Mas desde que a gente esteja disposto a dar espaço para o Espírito Santo corrigir a nossa crença. Então, você que está aí na internet, falando, às vezes você está fazendo errado. Beleza. Busque orientação do Espírito Santo para corrigir a maneira como você faz. Mas não deixe a sua consciência ser cauterizada pelo fazer, ao ponto de se tornar uma crença e fundamentar a sua movimentação. Entende? Então, crer errado é o problema. E eu acredito que a nossa grande tentativa e exercício aqui é trazer uma reflexão sobre crença. Sim. Essa é a consideração que eu faço e entrego para você. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas queria ouvir as suas para a gente ir entregando. E tem muita coisa aqui, né? Dá para mastigar com o cérebro aí por um bom tempo. Vou ter que voltar. Então, gente, ou então dessa vez você vai para João Pessoa. As minhas considerações finais é mais de gratidão mesmo a Deus pelo privilégio, né, de poder estar dividindo aqui nesse momento específico com você esse texto, ouvindo suas reflexões, contribuindo também. E a gente fazendo essa mutualidade, né, de edificação mútua, né? Isso é maravilhoso para mim. É maravilhoso poder estar fazendo isso em tantos lugares pelos quais tenho passado. É maravilhoso estar entrando na casa dessas pessoas, no celular, estando com eles no metrô, onde é que esse povo está aí, para dividir isso. E como o Vilela colocou aqui, eu reforço, a ideia não é desmotivar. Sim. A ideia é gerar esperança. Eu tenho muito, mas muito o que aprender, tanto na interpretação da Bíblia, quanto nas aplicações dela, e na prática da igreja, né? Então, eu me coloco nesse lugar também de aprendiz, de necessitado. Porque esse é o lugar que todos nós precisamos nos colocar. Não um lugar de simulação de força, no qual eu preciso demonstrar que estou forte, porque senão não está validada a minha pregação. Nosso lugar é outro, nosso lugar é de vulnerabilidade. Nós estamos vulneráveis. É sobre um fino chão de vidro que a gente se sustenta. E esse chão de vidro, quem segura é a graça de Deus. Aleluia. Por que eu estou de pé hoje? Estou de pé hoje porque Cristo me deu graça, mais uma vez. Aleluia. Então, se Cristo me deu graça, eu não posso me gloriar, porque eu prego expositivamente na minha igreja, ou como eu sou maravilhoso. O Vilela prega na igreja dele um tema super atual e aborda isso textualmente. Como ele é maravilhoso. Gente, é sobre um fino chão de vidro que a gente se equilibra. E é a graça de Cristo que nos sustenta. Então, dependemos disso. Vocês também dependem disso. Acho que a carta de Gálatas é uma convocação para que a gente se tranquilize quanto à vulnerabilidade da proposta do Evangelho. É vulnerável mesmo. A gente quer circuncidar a carne porque é mais fácil. Você olha para baixo e diz, estou garantido. E agora você vai olhar para onde? Se não é para a carne, para onde é que você olha? Você não olha para lugar nenhum. O nome é fé. É sobre um fino chão de vidro que a gente se sustenta. Então, a carta de Gálatas te convida a abrir mão de tudo aquilo que você constrói como torre para garantir a sustentabilidade da sua espiritualidade. Deixa ruir. Deixa a confusão chegar. E espere pelo Salvador, pelo Redentor. E caminhe nesse chão de vidro, junto com a gente. E seja abençoado pela beleza do não saber. Exatamente. Dia a dia, né? Dia a dia, isso aí. Não é sobre chegar, como diz Paulo Nazaré, não é de chegar primeiro, mas é de continuar.
Isso. No compasso da canção, Na hora e no lugar. Gente, maravilhoso. Louvado seja Deus. Gente, uma salva de palmas para Marco Teles, por favor. Maravilhoso. Coisas que podem ser mastigadas pela sua alma, mente, coração e certamente vão nos abençoar muito. Mais uma vez, eu reforço o pedido para você se inscrever no canal, para você dar o like no vídeo, deixa um comentário aí. Caso você discorde de alguma coisa que a gente falou, O problema é seu. faça isso amparado com argumentos que façam sentido. E seja educado, né, gente? É muito bom ouvir a opinião dos outros, mas coloca lá de maneira educada, sem ser... Eu sou assim no meu Instagram, quando eu boto uma coisa polêmica, eu digo, gente, é polêmica, eu sei. Se você discorda, vai ser maravilhoso ouvir. Mas seja educado. Eu tenho uma interpretação diferente do polêmico. Uhum. Se o assunto existe, você não está fazendo polêmica. Você só está retratando um assunto que já existe. Entendeu? Eu acho que a palavra polêmica, a gente estigmatizou essa palavra de uma maneira e parece que a gente já ouve um assunto atual e necessário falar sobre ele. Quando a gente fala polêmica, parece que as nossas armas já tranca. Então eu não gosto muito da palavra polêmica, porque se o assunto existe e você está tendo coragem de tratá-lo, louvado seja Deus pela sua vida, sabe? E louvado seja Deus pela sua vida. Agora, se nós estamos tocando em um assunto que já existe e você se sentiu incomodado por alguma coisa, por alguma abordagem, faça isso da forma mais educada e gentil possível. Vamos dialogar. Que aí a gente não vai te bloquear e nem apagar o seu comentário, beleza? E riscar você da nossa vida. Mas, gente, é isso. Marcos, onde é que a galera te encontra? Onde é que a galera te acha? Spotify, Deezer, Se YouTube, tem alguma coisa vindo Instagram, nova por aí que você quer destacar. Estou transformando a minha pregação de Estevão no meu próximo sermão musical. Então é isso, estou bem feliz com esse processo, estou no período de composição, orem por isso. Vai sair aí o novo disco, um novo sermão musical meu, produzido por Felipe da Guia. Ô, parceiro, seria maravilhoso. Meu filho chama Estevão. É verdade, a gente já tem uma ponte, uma conexão, Felipe e Estevão. Parceiro, você compôs uma música linda, a minha cara não me chamou pra cantar. E aí? A gente não era tão amigo assim. É verdade. Eu já tava. Mas agora a gente vai perder nenhuma mais. A gente não perde mais nenhuma. Valeu, meu irmão. Obrigado, derrubou a xícara. Tchau, gente. Nós estamos em todas as plataformas de áudio que você quiser escutar esse podcast. Fique à vontade, divida com os amigos, reproduza o que você ouviu, que faz sentido para você. E aquilo que te alimenta, transforma isso em mantimento. Leva isso para outros. Tá bom? Deus abençoe, abraço. Ficamos por aqui.